pessoal, e estamos aqui com mais um episódio da nossa série de entrevistas, onde estamos aqui batendo um papo, conversando com os candidatos a prefeito por Franca. E hoje nós estamos aqui com ele, João Rocha. Tudo bem, João Rocha? Muito bem-vindo. Boa tarde, Joelma. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma alegria estar aqui conversando com vocês e, eventualmente, podendo estar respondendo a perguntas, a questionamentos a respeito da nossa candidatura, do nosso programa de governo, tá? E poder esclarecer aqueles que nos assistem as dúvidas que eventualmente possam surgir. Muito bem. Nós já conversamos um pouquinho aqui antes da gente entrar em campo, entrar na batalha, mas eu vou repetir uma pergunta que eu fiz lá, porque eu gosto sempre de saber dos candidatos. A gente começa só conversando, viu, João? Tá bom. Como é que está a campanha efetivamente em todos os sentidos? O seu empenho, esforço físico, recepção nas ruas, o que você está sentindo aí? Porque me disseram lá no nosso papo, o Hilton, que está aqui com a gente, falou também, e você reiterou que o Chachiri disse uma vez que o melhor da eleição é a campanha, né? Então você está no melhor momento agora? Como que é isso? Na verdade, isso era uma colocação que o velho amigo e professor Chacha tinha, né? Que ele dizia, olha, durante a campanha você faz relacionamento, você faz amizade, você descobre uma série de coisas bonitas na cidade e também problemas que a cidade tem, né? Mas depois, efetivamente, quando a gente ganha a eleição, nós temos um constante e sério resolver de problemas. Mas não tem problema, nós nos dispusemos, certo, a esse tipo de trabalho, já não é desta eleição, nós participamos da outra, né? E estou muito alegre, estou feliz, porque o acolhimento e o crescimento, certo, da nossa campanha, ele é real, efetivo e posso dizer com tranquilidade. O adversário está sentindo. O que você sente de diferença em relação à campanha que você fez na eleição passada e agora? Do ponto de vista da recepção e do ponto de vista das pessoas, do que elas te levam, o que elas pedem, do que elas reclamam? Na verdade, tem uma coisa, os reclamos, certo, e a ansiedade, basicamente continuam as mesmas coisas. Porque eu não tenho medo de dizer que a administração que está aí, ela é uma administração que vive apagando incêndios, né? E muitas vezes incêndios que eles próprios criam. Não tem uma visão de futuro, nós não temos visão para soluções realmente e futuro para uma cidade de 600, 700 mil habitantes, que é o nosso projeto de governo, como nós já fizemos no passado. Você falou de futuro, eu vou falar de passado. Vou começar rapidamente aqui, porque às vezes tem aí alguém que não conhece o João Rocha, porque você tem uma história longa em Franca, mas sempre está nascendo gente nova. Então, eu vou pedir para você fazer um breve relato aí da sua trajetória política, profissional, dos últimos anos até hoje. Na verdade, nós somos nascidos em Passos, mas viemos para cá em torno de 10 para 11 anos, né? Mineiro francano. Mineiro, mas francano de coração. Papai e a mamãe, nós somos em 6 irmãos, e de verdade, com toda a dificuldade de um pai barbeiro, uma mãe costureira, era muito difícil criar 6 filhos numa cidade que não oferecesse oportunidades. E nós enxergamos como família a oportunidade, estava aqui em Franca. E meu pai acertou, minha mãe acertou, tá? Porque foi aqui que nós viemos para estudar, para trabalhar, e formaram-se, ou formamos os 6 irmãos. Eles nos ajudaram, inclusive, a criar os netos, né? E eu segui minha trajetória, claro, criado lá na estação, estudei no Grupo Barão, lá no SED, depois fiz faculdade na Unesp, que sou professor, tá? E dei aula há muito tempo. Depois, você fez faculdade de História, certo? Sou professor de História, dei aula há muito tempo, inclusive em preparatório para vestibular, aqui em Franca, em várias cidades aqui, vizinhas nossas, tá? Foi um tempo muito alegre, muito bom, de convivência, inclusive, com a juventude, que isso aí alimenta a gente, né? Depois fui fazer Direito, que eu sou bacharel em Direito também, aqui pelo nosso Brejão, né? Pela FDF, que também foi um momento ímpar na nossa vida. E profissionalmente eu trabalhei com fábrica de sapato, trabalhei com automóveis, tenho uma pequena empresa de construção civil, que nós trabalhamos também nesse ramo, certo? Então, trabalhando desde criança, e um belo dia, o nosso amigo, parceiro, Maurício Chachiri, nos convidou para que nós fôssemos para a prefeitura trabalhar.
Isso foi lá nos idos de 77. Olha só, nós tínhamos 20 anos de idade. De 77 a 82, ocupei várias secretarias na prefeitura, aprendi muito com aquele pessoal, que era um pessoal muito sério, um pessoal muito bom, né? E depois nós fomos candidato outra vez, então participamos de uma administração como secretário, né? Depois, na eleição seguinte, nós saímos como vice do Maurício, ganhamos a eleição, e aí eu fui, além de vice, fui presidente da Indef, né? E também assumi a prefeitura algumas vezes como prefeito interino. E foi um trabalho maravilhoso, porque eu posso dizer sem medo de errar, e nós podemos conversar a respeito disso aqui, nós que vivíamos numa cidade lá de 100, cento e poucos mil habitantes, nós projetamos uma cidade para que ela pudesse ser realmente uma cidade grande de 350 a 400 mil habitantes, como ela é hoje. Do que você se orgulha de ter ajudado a projetar nessa época e que se mantém hoje como um ganho para Franca? Vou citar aqui algumas situações, né, que elas são, e é bom que o pessoal saiba, que isso é mais do que uma citação. Nós temos documentação, filmagens, reportagens da época que efetivamente comprovam que isso foi feito. Quando nós chegamos na prefeitura em 77, nós tínhamos, em termos de água, nós tínhamos um sistema de captação, bombeamento, tratamento e distribuição da ordem de 5 milhões de litros dia. Nós levamos isso para 25 milhões de litros dia. E é a água que alimenta a Franca até hoje, sendo captada lá no Rio Canoas. Hoje, claro, já começa a chegar também a água do Sapucaí Mirim, certo? Mas ela vai ser um complemento, e eu quero parabenizar aqui aqueles que a conseguiram, porque a cidade precisa continuar acontecendo. Mas o que alimenta a Franca e alimentou até hoje, de 77 para cá, foi um projeto nosso de visão futura, porque nós precisávamos de muita água e água tratada de boa qualidade. Isso é um ponto. Segundo, quando nós falamos numa outra situação ímpar de Franca, tá? Que é a nossa estação de tratamento de esgoto, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado, né? Hoje ainda falava com um amigo meu, nós estamos aqui bem próximo do córrego do Cubatão, ali corria esgoto a céu aberto. Lá no Bagres, corria esgoto a céu aberto, tá? E nós pensamos numa estação de tratamento de esgoto. E nós conseguimos a estação de tratamento de esgoto, tá? Que hoje coloca a Franca na condição de 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. Então, se você pegar as grandes avenidas de Franca, tá? Não tem uma delas que não tenha a nossa mão, que nós chamamos, que nós tivemos o cuidado de estar executando em termos de trânsito, tá? De arrumação das vias de Franca, do anel viário interno da cidade. Por exemplo, essa avenida que está aqui, que eu estou falando, bem próximo de nós, do Cubatão, que é a Avenida Alonso e Alonso. Se você for ali na rotatória do Savenhago, ali da Saldanha Marim, tem uma placa lá, que está lá para quem quiser comprovar, 3,2 quilômetros de obras. O que significa isso? Água, esgoto, emissários, canalização e asfaltamento. Ela parava lá perto do Savenhago, a avenida. Nós a levamos até Ademar de Barros, para cima ali do Jardim Bueno. Tá? Essa mesma avenida, Alonso e Alonso, que nós estamos falando, a primeira interligação dela com a Antônio Barbosa Filho, lá no Galo Branco, interligando as duas, no cruzamento dos dois córregos, essa interligação ela é nossa. Se você pegar Antônio Barbosa Filho, sobe, ela não ligava com a Hélio Palermo. Ali tinha o Clube dos Bagres. Nós desapropriamos o clube e fizemos a interligação das duas. Você pega a Hélio Palermo, ela parava embaixo da ponte da Presidente Vargas. Nós canalizamos aquela avenida dali para cima e levamos e encaminhamos até a nossa Ademar de Barros também. Você pega a avenida de entrada, lá do Castelinho, que a gente diz, que sai lá do Trevo, de Patrocínio Paulista, Avenida Miguel Sábio de Melo. As cercas do DR vinham até as portas do Castelinho. Aquela avenida bonita que está lá, é obra nossa, nós é que fizemos. Você vai lá na estação, você fala da Avenida Integração, que sai lá do distrito e vai lá em Miramontes. É só olhar as placas, é só olhar as obras que estão feitas lá na entrada do distrito. Aquela avenida também tem a nossa mão. Então eu falo, foram uma série de obras, pensando numa cidade o quê? Futurista, uma cidade grande. E esse é o nosso projeto, eu, Hilton,
para os próximos 4 anos para Franca, se Deus quiser. E onde Franca chegou hoje te deixa feliz? Você pensar numa cidade feliz. futurista, ela cumpriu esse papel, Muito feliz. passando por outras mãos? E tem uma coisa que nós temos que dizer também, que não foram, certo, só os nossos trabalhos. Depois que nós saímos, inclusive, da prefeitura, outras administrações vieram e, claro, outras coisas também foram feitas. Mas nós deixamos uma diretriz, nós deixamos um encaminhamento e é esse o nosso pensamento, se Deus quiser, para os próximos 4 anos, que nós vamos ganhar a eleição e a partir de 2025, você que vai votar aí no 22, no dia 6 de outubro, aqui ó, 22, nós vamos ganhar a eleição e vamos pensar de novo numa cidade grande para 600, 700 mil habitantes. É de se supor, se eu não conhecesse o resto da história de Franca a partir do que você falou, ouvindo um relato tão grandioso a respeito da sua gestão e do Maurício... Da nossa, né? Foi um grupo. Né? Por que você não fez sua própria sucessão a partir dali, não sucedeu o Maurício? Na verdade, tem uma coisa, Joelma, e a partir de 92, tá, nós já tínhamos prestado serviço por 10 anos em 2 grandes administrações. E nós tínhamos que cuidar também das nossas vidas pessoais. Tínhamos filho para criar, tínhamos empresa para tocar, e nós preferimos não estar mais a partir daquele momento da vida pública. E vou brincar com você, e eu sempre digo isso, eu achei até que eu estava vacinado, que eu não voltaria a mexer com política, mas quando foi na eleição passada, o bichinho carpinteiro picou, como diz o ditado, nós voltamos, e vou falar, voltamos numa felicidade tranquila, muito boa, e você mesmo, inclusive, que disse que trabalhou assessorando aí um determinado candidato, que eu tenho bom respeito e grande respeito por ele. Também. Tá? Você viu o nosso desempenho. Ou seja, nós batemos na trave. Batemos depois de 30 anos fora. E a última campanha praticamente a ser colocada em campo foi a minha, porque os outros todos já estavam em campanha há um tempo atrás. Né? E eu digo sem medo de errar. E não sou eu que estou dizendo. É a voz das ruas. Se nós tivéssemos mais uma semana de campanha na eleição passada, nós teríamos ido para o segundo turno. E se nós fôssemos para o segundo turno, nós tínhamos batido a eleição. Eu que puxei o fio aqui de você contar um pouco da sua história, que é uma história longa com a política de Franca, mas tem candidato aí que fala que você é um candidato que vive do passado. Como é que é ele isso, já esteve Josi? aqui? Está por aí. Não, você vive do passado ou você tem planos efetivos para o futuro de Franca? Nós estamos falando do Cortez. Vamos dar nome aos bois. Né? Eu não disse nada. Eu estou dizendo, certo? E como eu não tenho rabo preso, não tenho medo daquilo que digo, porque sempre que digo eu fundamento aquilo que digo. Né? Esse rapaz, que é deputado inclusive, ele coloca as coisas como se Franca não existisse antes da chegada dele aqui. E é importante que ele saiba que a faculdade que ele fez a opção de fazer, a cidade que ele escolheu para viver, era uma cidade boa. Foi por isso que ele escolheu. Porque tinha uma faculdade boa. Foi por isso que ele escolheu. E antes dele chegar em Franca, há muitos anos atrás, eu já tinha sido presidente do diretório acadêmico da faculdade que ele fez. Eu já tinha sido representante discente na congregação da faculdade que ele fez. Eu já tinha sido representante discente no conselho da universidade que ele se gaba tanto de ter feito. Tá? E, na verdade, o que eu vou dizer para ele? Filho, fica aí como deputado, nos ajude a trazer verba para Franca, porque nós precisamos que a saúde de Franca seja cuidada. Nós precisamos de médicos em todos os lugares, nós precisamos da verba, da ajuda do deputado. Você já conseguiu galgar o seu cargo? Fica aí, você que não conhece a nossa cidade, certo? Deixa que gente séria, que conhece, administre. E o meu passado, eu posso dizer dele com galhardia, posso falar dele com orgulho, porque quem tem passado bom pode falar dele. Agora, quem não tem passado, tem que esperar pelo menos passar para ver se vai ser bom ou não. Olha eu puxando o fio do passado de novo, que você falou aí de faculdade, você fez história. Sim. Também é de se supor, e pelo seu começo político é possível afirmar. Faculdade de história, tem uma prima que fez faculdade de história, Tá. E o espectro mais comum, politicamente falando, de quem faz esse curso é o espectro da área esquerdista. Sim. E você, no começo da sua jornada política, você era um candidato mais à esquerda. O que aconteceu aí no transcorrer? Eu vou dizer o seguinte, primeiro eu vou contestar a sua colocação, tá? Como um bom esquerdista? Não, certo? Como um bom direitista, tá?
Que na verdade é o seguinte, nem todo mundo que faz história tem por obrigação ouvir, certo? Um monte de bobagens que tem lá e querer direcionar todo mundo com a cabeça feita para ser de esquerda. E só para ficar claro que eu falei aqui de ter esse espectro geral, é claro que é uma Sim. brincadeira. Não, mas eu não tenho medo de dizer isso. Não, mas não O é por fato sua de conta, ter- não é dos outros O estudantes. fato de ter feito o Nesp não significa que eu tenho obrigação de ser de esquerda. Certo. Bom, não sou. Tá? E Aliás, nem era naquela época. não. Na verdade, essa questão de esquerda, direita, vamos ser muito sinceros, Joel. Tá? Lá, há 40, 50 anos atrás, nós, quando disputávamos eleição, nós ocupávamos este ou aquele partido. Porque nós tínhamos que ter um partido. Eu brinco o seguinte, se você não tiver um partido, você não consegue disputar a eleição. E é igualzinho você querer ir para a roça e não levar enxada. Certo? É necessário que você tenha um partido para você poder disputar a eleição. Aí eu pergunto a você, com todas essas atitudes que nós acabamos de falar aqui, com o Maurício, com o Chiachiri, nas ações administrativas nossas, no desempenho das obras que fizemos, onde é que tem uma atitude de esquerda? Eu que te pergunto, onde é que tem? Eu não vejo. Agora, de verdade acontece o seguinte, os adversários, como não tem aonde pegar o João, eles tentam uma pecha aqui, outra ali. Mas não tem problema. Eu falo que a nossa candidatura está igualzinho pão bem batido e um bolo bem cuidado. Quanto mais bate, mais nós crescemos. Já ouvi isso, hein? E é esse caminho que nós vamos seguir. Então você é um candidato legitimamente de direita. Eu não tenho dúvida. Inclusive, ontem fui questionado, João, religiosamente, como é que é o seu passado? Eu fui nascido, batizado, crismado, casado, dentro da Igreja Católica. Se você me perguntar, você é um católico praticante? A exemplo de muitos outros, não, certo? Mas eu tenho uma religiosidade, eu acredito no meu Deus, eu acredito na minha família, e é esse o nosso trabalho. E é com essa visão que nós vamos administrar Franca a partir do ano que vem, se Deus quiser. E não se esqueça, 6 de outubro, é 22, viu, Teu? Olha o marqueteiro. Agora falando de administração, que acho que é o ponto que mais interessa a todos. Que eu ouvi o que você pensa para Franca, então, caso venha a ser eleito. O que é, assim, a primeira medida que você tomaria? Ó, tá aqui a caneta. Nós temos aí alguns pontos cruciais nas nossas andanças de pré-campanha, eu, Wilton, os nossos pré-candidatos a vereadores, que eles foram mais incisivos e mais agudos. Tá? A questão, por exemplo, da saúde. A saúde não pode continuar mais do jeito que está. Tá? Para aqueles que não sabem, a nossa saúde ela é dividida em dois grandes campos. Tá? A saúde básica, onde os cuidados são feitos nas nossas UBS, nas nossas UPAs, nos nossos prontos-socorros. Vamos dizer, os cuidados de saúde de menor, não vou dizer de menor importância, mas de menor proporção, de menor gravidade. Esse termo é bom, tá? É onde eu vou pensar, você vai arrancar uma unha, você vai dar os 3 pontinhos na cabeça do seu neto, do seu filho que caiu, e ali corrige ali na UPA, no pronto-socorro e pronto. E quando nós falamos dos casos de essa saúde básica, ela é de responsabilidade do município. E tem a saúde base, a saúde de alta complexidade, que é onde já depende de internações, depende aí de cirurgias. Essa é a saúde de alta complexidade. E essa saúde de alta complexidade, para aqueles que não se entendem ou que não têm esse conhecimento, ela é feita pelo Estado e pelo governo federal. E o Estado e o governo federal, através do SUS, certo? Que é um sistema único de saúde, ele compra esses serviços de algumas instituições. No caso de Franca, particularmente, esse serviço é comprado do Grupo Santa Casa, que é a Santa Casa, o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer. E é importante também a população entender que a Santa Casa não é da Prefeitura. A Santa Casa é uma instituição particular, ela é uma fundação, ela tem administração própria, ela vende serviços para o governo do Estado e para o governo federal. É que ela tem verba pública, Sim. É misto, né? Então acho que por isso gera essa... Sim, na verdade tem uma coisa, o SUS é público e o SUS compra, por exemplo, hoje o SUS paga por 325 ou 335 leitos na Santa Casa que são comprados pelo SUS, certo? Então eles recebem por isso, porque é a saúde que nós chamamos de alta complexidade. E o que acontece? O atual prefeito, ao invés de fazer parceria, ao invés de chamar a população em geral, os médicos, os hospitais e toda a comunidade para somar esforços
para resolver o problema, ele fica criando briga, espetando as pessoas. Um dia desse, numa rádio, ele pediu a chave. Falou, me dá a chave da Santa Casa que eu administro. Ele não está dando conta de cuidar das UPAs, ele não está dando conta de cuidar das UBS. Por que ele vai espetar a Santa Casa? Eu vou fazer o contrário. Eu vou chamar a Santa Casa, vou dar um abraço na direção lá, vou chamá-los a nos ajudar a resolver os problemas, vou chamar a nossa deputada Graciela, como fez um dia desse, trouxe 3 milhões para resolver ou executar cirurgias eletivas, vou chamar o pessoal do regional, se eles puderem ter um espaço lá à noite e um preço que nós possamos pagar para que eles nos ajudem a fazer algumas cirurgias, porque a população precisa, vou conversar com a Unimed para ver se eles têm interesse. Então, o trabalho nosso é somar. Mas por que você acha que conversar pode ajudar a resolver um problema tão complicado como essa? Porque conversar, tudo quanto é político conversa. E se fosse tão fácil assim, imagino que algum já teria feito. Por que na conversa vai dar certo? Eu entendo o que você está falando. Aliás, o início de toda a ação, Joel, eu não sei se você concorda comigo, ela começa por uma boa conversa. Se eu não tiver entendimento com você, se eu não te chamar para a mesa para nós negociarmos, se eu não te chamar para a mesa para um entendimento, se eu não te chamar para a mesa para te oferecer uma parceria, se eu não te chamar para a mesa para te oferecer uma prestação de serviço, você não vai vir. Então, conversando se resolve sim. Aliás, o que não pode fazer é o que ele faz. Como nós estávamos dizendo agora mesmo, ele não escuta nem o funcionalismo público. Que, aliás, disse um dia desse, inclusive, por aí, é só que checar com o funcionário público, que ele não precisa do funcionalismo público para ganhar a eleição. Eu preciso para ganhar a eleição em 6 de outubro. E mais do que isso, o mais preocupante não é não precisar, como ele disse, do funcionário público para ganhar a eleição em 6 de outubro. O mais preocupante é criar uma briga desse tamanho. Como é que ele vai querer administrar a cidade? E é bom que a população saiba disso. Como é que ele vai querer administrar a cidade a partir de janeiro, se Deus nos livre ele conseguir a eleição, tá? Como é que vai ser com o funcionário público? Vai ser guerra. A cidade vai continuar parada. A educação vai continuar travada. A saúde vai continuar sem solução. Então, na verdade, nós temos que chamar o funcionário público para a mesa, para conversar, para ter entendimento. Muitas vezes o funcionário público, ele que vive o dia a dia, ele nos traz uma solução, ele nos traz uma propositura que o prefeito é obrigado a escutar. Se ele vai executar ou não, é outra conversa. Mas, no mínimo, escutar ele precisa. Então, eu preciso do funcionalismo público, certo? E nós vamos administrar com paz, com alegria, e vocês, funcionários, vão fazer o seu serviço, nós, Hilton e eu, vamos fazer o nosso papel de administrador, e a cidade vai avançar. Esse é o nosso papel enquanto candidatos, e se Deus quiser, administrador da cidade a partir de janeiro. Sem dúvida nenhuma, conversar é importante. Eu, como comunicador, inclusive, defendo, como você bem colocou, que tudo começa na conversa. Mas o que vai ser feito de efetivo? O que de diferente você traz? Porque sentar e conversar, eu posso ir lá chamar o pessoal da Unimed, o pessoal vem, vamos ajudar, a Franca merece, estamos aí. Mas o que é a sua proposta? Por que a sua conversa vai ser diferente e vai levar eventualmente a Unimed a fazer uma parceria, o regional que você mencionou, sim. A própria Santa Casa. O que tem nisso? Porque é uma conversa, mas vai ter que ter uma troca, uma compensação, uma oferta. Não é troca nenhuma. Nós não estamos fazendo aqui de nada de ilícito, não, pelo contrário. Não estou falando de ilícito, não. Eu estou dizendo que se eles aceitarem, de comprar serviço. Certo? Eu posso tentar comprar serviço. Ó, pessoal da Unimed aí, ó. Se vocês tiverem o seu centro cirúrgico à noite aí, folgado, sem estar sendo ocupado, nos ajude. Presta serviço, me ajuda a tirar as cataratas que nós estamos precisando aqui. E tem verba para isso? Ué, nós temos que arrumar. Tanto que eu estou dizendo que tem 3 milhões que a delegada trouxe, porque foi buscar. É outra coisa que Franca precisa ter. Não se busca verba sem ter projeto. Aliás, vou te contar um caso aqui que é importante que você saiba. Conte. Um dia desse, um vereador me ligou de Brasília. Me ligou, não. Eu liguei para ele, né, porque eu queria conversar um assunto com ele. Até um vereador de oposição, que eu respeito, porque eu converso também com a oposição, não tem problema não. Tá? E ele me disse, João, estou numa tristeza aqui. Foi por quê? Estou aqui dentro da Petrobras e tem um departamento da Petrobras que pode mandar dinheiro para a reforma do Champanhar. Aliás, o Estatuto da Petrobras prevê isso nesse tipo de ajuda. Foi por que você não traz logo, filho? Traz o dinheiro logo que nós estamos precisando. Não pode. Por quê? Porque não tem projeto. Fui ao Champanhar um dia desse, está lá o desastre anunciado, que você está sabendo. Sim. Está tirando lá de dentro os funcionários, está tirando lá de dentro os cursos que existiam, que aquilo pode cair.
E tem, inclusive, é só consultar os arquivos da imprensa. Lá no primeiro mês, ou primeiro semestre dessa administração que está aí, foi dada a função ao vice-prefeito Everton, e ele disse que assumiria para a reforma do Champanhar. Cadê a reforma? Vamos reformar quando? Cadê o projeto? Nem projeto tem. Isso eu chamo de enganar a população. Nós não podemos continuar nessa situação. Então, chegando na prefeitura, nós temos que fazer um projeto de reforma do Champanhar, nós temos que fazer um projeto de reforma do pavilhão da antiga Francal, que, aliás, é bom que eu diga para você que a última reforma que teve lá foi em 92, na nossa administração. Lá está tudo incendiado, caído, quebrado, e ali pode ser o quê? Um centro de eventos, onde nós podemos fazer a feira da lingerie, a feira do moletom, a feira do pessoal do TI, o pessoal da indústria alimentícia, o pessoal da indústria de cosméticos, e são coisas e situações econômicas que começam a fomentar fortemente em Franca. Então, a administração pública precisa incentivar esses setores. E fica lá o prédio parado, fica lá o prédio arrebentado, acabado, não tem sequer um projeto. Vai ali no nosso Museu Histórico. Está tudo caindo. As obras não tem que tirar de baixo, porque a chuva tá arrebentando com tudo. Vai lá no posto de saúde, é só olhar por fora. Está cheio de tapume e o telhado caindo. Aliás, a última reforma também no posto de saúde foi feita na nossa administração. Então, nós não temos preocupação em colocar placa e nem fazer prédio novo. Nós temos preocupação em fazer com que a administração aconteça e a população seja beneficiada. Eu vou voltar num ponto importante que você começou a dizer, que é sobre saúde, porque eu concordo que é um dos pontos que mais preocupam a população. Você falou da alta complexidade e detalhou bem, mas quando você começou a falar das UPAs, da UBS, dos problemas e tudo mais, o que não está sendo feito que você faria, ou o que está sendo feito de uma maneira que você faria diferente e que vai trazer um resultado melhor para a população? Vou te dizer, eu não fecharia a Casa de Saúde da Mulher, prometendo que ia criar uma outra e não criou. Eu não rejeitaria, certo, a vinda da carreta de mamografia. Não tem demanda. Foi o que ele disse. Está registrado na imprensa. Certo? 6, 7 meses depois, ele manda um projeto para a Câmara pedindo dinheiro para comprar mamografia. Que história é essa? Isso está documentado. Ninguém é bobo nessa cidade, certo? E os registros, ninguém desmancha eles mais. Então, são situações que não adianta eu ficar construindo UBS e não ter médico para colocar lá. A população está gritando por o quê? Um ginecologista, certo? Um pediatra. E qual que é a mágica aí para trazer médicos ou conseguir médicos para Franca? Porque é uma história que vem reiteradas vezes gerando problema. Na verdade, a contratação, o concurso, ele é complicado. Por isso que eu estou dizendo. Por exemplo, hoje a Santa Casa, querendo ou não, ela tem lá dentro uma escola que funciona lá dentro. Por exemplo, vem gente do Brasil inteiro fazer residência em Franca na Santa Casa. Você sabia disso? Sim. E são médicos que estão se especializando já no último grau, vamos dizer, da medicina, que é a especialização, e a Santa Casa tem essa mão de obra lá dentro. Por que eu não posso fazer essa parceria com a Santa Casa? Por que eu tenho que brigar com a Santa Casa? Não, eu não tenho que brigar. Pelo contrário, eu tenho que fazer a parceria e dizer para a Santa Casa, se vocês não me ajudar, estou fazendo parceria com vocês, tá? Eu não quero mais gente lá na UPA esperando 5 dias para ser internado, porque vocês são meu parceiro. Aliás, são parceiros da cidade. Nós temos que ter coragem para fazer isso. E eu não tenho medo de fazer isso. Eu não tenho medo de chamar o empresário para nos ajudar num projeto de reforma do parque do pavilhão da Francal, para que nós possamos incentivar a economia. Então, são situações, nós temos olhares diferentes, ações diferentes e pensamos numa cidade para frente. Você falou de medo, me ocorreu outra grande dor do francano, que é a insegurança. Claro que longe das Aliás, você grandes colocou bem, metrópoles. é a insegurança. É insegurança. O que você tem em mente para ajudar a amenizar esse problema na cidade? Tá. Bom que você coloca como amenizar, tá? Sim. E o que acontece? Hoje nós temos em Franca, eu vou dizer que as ações atuais do município, elas não são ações, pensando aí nessa população em situação de rua, não são ações de resolutividade, elas são ações de contemplação, elas são ações de manter a pessoa no assistencialismo. O que é isso? Na verdade,
Quando eu pego um cartão do CRAS e entrego para um morador de rua para ele receber R$ 680 por mês, que nós sabemos que a hora que esse cartão está habilitado com 680, na primeira esquina já está o cara esperando ele para trocar ele por 500 e dar os 500 para o cara para ele ir na biqueira. Ou eu estou falando mentira? Isso é real, está aí. E a população, vou dizer aqui, eu também não tenho medo de dizer isso, nós, cidadãos, estamos contribuindo para essa situação. Como? Dando esmola de forma errada. Como assim, João? Quando você para no sinaleiro, que você pega, é só uma moedinha de 1, e você entrega. É só uma nota de 2, vou ajudar esse coitadinho. A hora que você entrega isso, pergunta o comerciante da região onde esse pessoal atua, final de tarde ele vai lá trocar as moedas e as notas pequenininhas, levando lá 150, R$ 200. Eu te pergunto, eu tenho um cartão de 680, eu tenho um centro pop que eu vou lá tomar banho, fazer sexo, dormir, você ter a biqueira lá dentro, para eu poder depositar, inclusive, os materiais que alguns roubam, que já foi encontrado lá. Por que eu quero mudar de vida? Por que eu vou enfrentar um chão de fábrica? Eu não vou. Eu vou ficar nessa vida. Então, por isso que eu estou dizendo que isso é assistencialismo. Nós temos que endurecer com esse pessoal, vamos guarnecer e aumentar, inclusive, o efetivo da nossa Guarda Municipal, vamos fazer um trabalho muito firme com o nosso comandante do batalhão, que eu já estive lá conversando com ele rapidamente, tá? E pedir uma ação conjunta, porque nós precisamos apertar a vadiagem, nós precisamos apertar a bandidagem. Aliás, o que está acontecendo? Que todo mundo tem notícia disso, a população sabe. Está vindo van de cidades vizinhas para cá e despejando esse pessoal aqui, porque Franca é uma cidade caridosa. Então, a nossa caridade precisa mudar. Sim. E essa campanha nós vamos fazer. Não dê esmola. Se você der esmola, o cara dá esmola e depois reclama que está com problema. Que a casa dele foi assaltada. Certo? Que a esposa dele foi abordada pelo marginal. Claro. Ah, não, mas é só moeda. Isso precisa parar. Eu entendi o que você colocou, mas a gente precisa fazer uma divisão aí. Você falou de pedinte e de bandido. Sim. Quero focar no bandido. Sim. Nesse problema. Parar de dar esmola não resolve esse problema. O que você, como prefeito, conseguiria fazer para resolver o problema da bandidagem? Problema da bandidagem. Primeiro, o cara que rouba, ele tem um ponto de receptação. Concorda comigo? Sim, normalmente sim. Ele vai desovar. A não ser que ele seja um colecionador. É bem provável. Né? A sua ideia é funcional. Desculpa a brincadeira. Imagina. Na verdade, ele rouba, em algum lugar ele vai desovar. Então, existe uma lei, vamos dizer, dos ferros velhos, certo? Do material usado, e nós vamos apertar esses pontos. Não tenha dúvida disso. Onde é que está? Apertar a fiscalização, claro, você diz, em cima de ferro velho, para não haver receptação. Acabou. Onde é que tem receptador, nós temos que apertar. Porque se o cara não tiver onde desovar a mercadoria, que, aliás, eu vou dizer para você, que eu fiz uma reunião com o pessoal que mora lá em torno do Centro Pop, tá? E eles me entregaram um dossiê, tá comigo, tá? Onde já teve ali, na cercania do Centro Pop, assassinato, tentativa de assassinato, tem lá dentro, inclusive, tentativa de estupro de gente lá de perto, temos lá boletim de ocorrência encontrando mercadoria roubada dentro do Centro Pop, tá? Me pediram, João, vem aqui depois das 2h da manhã. Eu falei, o que eu venho fazer depois das 2h? Você vê o tamanho das fogueiras. E nós filmamos algumas fogueiras lá, certo? Só o cheiro de borracha que tem aqui. O que é isso? Eles queimando os fios que roubam da meia-noite a 1, 1h30, 2h, eles queimam depois para levar o cobre aonde? Lá no receptador. É o fio roubado da tua casa, é o fio roubado do estabelecimento comercial. Nós não vamos apertar isso? Temos que apertar. E dessas denúncias que você recebeu, você deu algum encaminhamento enquanto cidadão? Fez denúncias, protocolou, pôs na mão de autoridades? Isso já está na mão do Ministério Público e, infelizmente, por exemplo, que mais eu posso fazer quando uma pessoa já me entrega um assassinato pronto, porque lá teve um assassinato, além dele já estar registrado e, infelizmente, o morto sepultado. Esse dossiê, eles me deram para que eu tenha argumentos. Mas todo esse material, o prefeito tem conhecimento e não toma atitude, e o pessoal do Ministério Público já tem esse material também nas mãos. Mas você, como cidadão, independente de ter a caneta na mão, como Sim. a gente costuma dizer, o que o cidadão pode fazer? Como cidadão atuante, envolvido com política, preocupado com a cidade, independente de ter um cargo? Você está falando de mim ou cidadão comum? De você. Eu, como cidadão. Eu tenho feito. Eu tenho trabalhado o quê?
na minha pré-campanha durante todos esses anos, levantando os problemas da cidade, buscando aquilo que pode ser resolvido. E, na verdade, tem uma coisa. No momento em que você faz política como eu faço, independente de qualquer coisa, eu já não sou mais um cidadão comum e nem quero me colocar numa posição de destaque. Mas eu sou um cidadão que está buscando a solução de maneira mais ampla, mais macro. Tá? E as denúncias são feitas, nós acompanhamos, temos buscado insistentemente saber dos problemas para que nós possamos apontar as efetivas soluções. Certo. Falar em solução. Que soluções você tem para outra área muito importante para todos, que é da educação? Que problemas você vê e que soluções você sugere? Tá. A educação hoje, ela também tem partes. Nós temos hoje a educação creches, tá, que faz parte do município, é a responsabilidade do município. Hoje, nós já temos cerca de, mais ou menos, acho que 82 creches, tentando ser preciso, parece que inaugurou mais 2. E essas 82 creches, elas não são mais da prefeitura. Importante que o pessoal saiba disso, tá? É um serviço que a prefeitura compra de instituições. E várias instituições, como é o Samaritano, o IGEPAN, o Joana de Ângeles, o próprio o pessoal lá da Pastoral. São dezenas de instituições que compram. Que, aliás, é o que eu falei. Funciona bem. É um sistema de parceria. Tá? Tanto que, para quem não sabe, o sistema de creches hoje está praticamente resolvido. É algumas questões de ajuste, tá? Porque as vagas, às vezes falta, porque são 3 idades em creche. O berçário, a idade intermediária, e é um pouquinho mais velho. Tá? Às vezes falta uma vaga de berçário aqui, mas ela sobra lá do outro lado. Então é questão de nós ajustarmos isso e, se Deus quiser, os problemas de creche estarão resolvidos. Tá? Depois nós temos a chamada educação básica, que nós temos em Franca aí cerca de 20 e poucas mil crianças, que envolve aí certamente 20 e tantas mil famílias, que esse nós precisamos olhar. Tá? De que jeito? A merenda, ela precisa ser melhor olhada. O problema dos materiais, o uniforme, o material do dia a dia. Os professores precisam ser valorizados, precisam ser escutados. Posso até não fazer tudo que eles me pedem, tá? Mas eu tenho a obrigação de escutá-los. Não é fazer como nós estamos vendo aí, movimentos que acontecem na porta da Secretaria de Educação, o pessoal paralisando tudo. Por quê? Porque a secretária não recebe, porque ela não ouve, tá? Porque ela não escuta. Os treinamentos, nós precisamos treinar esse pessoal, valorizar esse pessoal. Claro, a questão salarial, na medida do possível, nós podemos e vamos tentar valorizá-los. Agora, mas o que você chama na medida do possível? Nós temos também limitações. O que são limitações? Então, hoje você tem um orçamento em Franca, que é da ordem de 1.100.000 a 1.200.000. Tá? Desse orçamento, você tem um pedaço dele que ele é destinado obrigatoriamente para a educação. Outro pedaço obrigatoriamente para a saúde. Nós temos o 1/10 da Câmara que você não pode deixar de colocar. E para a folha de pagamento em particular, certo? Tem uma determinação de uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós não podemos passar de 54% da folha. Se passar, o prefeito pode ser cassado. É improbidade. Então, nós temos limitações e hoje, Franca, essa folha já opera no limite de segurança. Eles falam que o limite de segurança começa nos 44. Nós já estamos bem acima. Então, não o prefeito pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim. Nós temos pautado por 3 falas que nós sempre falamos. Nós temos que pautar pelo possível, pelo correto e por aquele que é legal. Às vezes é legal, mas não é possível. Nem sempre o correto é legal. Então nós precisamos ter, baseado nas leis, nas conversas, certo? Achar um entendimento, porque se eu tiver condição de dar um salário digno para o nosso funcionário público, se eu tiver condição e o caixa da prefeitura permitir, e a lei de responsabilidade não me punir, por que não fazer? Eu tenho interesse que eles sejam bem atendidos. Aliás, eu te disse lá no passado, e é bom que isso tenha passado, que nós ficamos 10 anos em 2 administrações na prefeitura e nós nunca tivemos problema com o funcionário público. Eles foram valorizados, eles nos ajudaram em 2 grandes administrações, então nós precisamos de novo ter esse olhar. Só que, veja bem, nós temos a legalidade
e a possibilidade. E é assim que nós vamos fazer também com a educação. Perfeito, seu João. Nós estamos chegando já no final da nossa conversa e eu gostaria de abrir aqui esses últimos segundos para que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Joelma, a nossa mensagem é de agradecimento, certo? Aquele pessoal que teve aí, despendeu parte do seu tempo para nos ouvir. Agradecer ao meu parceiro, o Wilton, que está aí conosco nessa caminhada. Agradecer a todos os vereadores e aquelas pessoas que já estão nos acolhendo nas ruas e acreditando numa administração futurista, tá? Joelma, Deus te pague, obrigado. E não se esqueça, 6 de outubro, 22, certo? João Rocha na cabeça, porque Franca merece e vai mudar. E não se esqueça, continue com a gente acompanhando aqui no Notícias de Franca todos os candidatos para você poder escolher bem, escolher melhor, escolher o que realmente vai ajudar Franca a crescer. Conte com a gente aqui, com as informações, com as notícias, com as entrevistas e a gente volta. Não fique por aí, hein? A gente traz mais candidatos para você conhecer as propostas, os andamentos de campanha e as soluções apresentadas e sugeridas. Um abraço para você, obrigada pela audiência e até mais.